A poucos dias da volta do Campeonato Brasileiro, Cuca ainda não consegue montar o Santos que gostaria para enfrentar o Botafogo. Dois jogadores importantes continuam sendo dúvidas. O principal artilheiro da equipe está suspenso e algumas posições seguem completamente em aberto. O problema é que o tempo está passando e algumas dessas decisões podem mudar totalmente a estratégia do Peixe para um dos jogos mais importantes da temporada até aqui. Durante este vídeo você vai entender como está a situação de Moisés e Gabriel Bontempo, quem aparece como favorito para substituir Gabigol, quais são as dúvidas que ainda cercam a escalação de Cuca e por que essas definições podem ser decisivas para o desempenho do Santos diante do Botafogo. E existe um detalhe no treino realizado no CT Rei Pelé que ajuda a entender como a comissão técnica está preparando a equipe. Depois de um período sem jogos oficiais por causa da pausa no calendário, o Santos entra na reta final da preparação para voltar a campo pelo Campeonato Brasileiro. O compromisso será diante do Botafogo, no estádio Newton Santos, em um confronto que promete exigir muito da equipe comandada por Cuca. Mas justamente quando o treinador esperava contar com praticamente todo o elenco à disposição, alguns problemas continuam impedindo a definição da equipe. Segundo as informações divulgadas pelo GE, o meia Gabriel Bontempo e o atacante Moisés seguem em recuperação de lesões musculares e ainda não participaram normalmente das atividades com o restante do grupo. Os dois realizaram apenas trabalhos leves no gramado, acompanhados pela fisioterapia. Isso significa que a presença deles contra o Botafogo ainda depende da evolução física nos próximos dias. E esse detalhe aumenta a dor de cabeça da comissão técnica. Cada um dos jogadores vive uma situação diferente. Gabriel Bontempo continua tratando um incômodo na região do pubis, problema que já o acompanhava antes mesmo da pausa para a disputa da Copa do Mundo. É uma recuperação que exige bastante cuidado, já que esse tipo de lesão costuma limitar os movimentos e pode voltar a incomodar caso o atleta retorne antes do momento ideal. Do outro lado está Moisés. O atacante sofreu uma torção no tornozelo direito durante o amistoso contra o União São João e também segue em processo de recuperação. Apesar de ambos já estarem realizando atividades no gramado, nenhum deles participou dos trabalhos técnicos ao lado dos companheiros. E esse é justamente o ponto que mais chama a atenção. Pouca gente percebe esse detalhe, mas existe uma grande diferença entre voltar a correr no gramado e estar realmente pronto para disputar uma partida de alta intensidade, como será esse duelo contra o Botafogo. É exatamente por isso que a comissão técnica continua tratando os dois casos com bastante cautela. Mas os problemas de Cuca não param por aí. Além das dúvidas envolvendo Moisés e Gabriel Bontempo, o treinador já sabe que terá um desfalque confirmado para a partida. Gabigol está suspenso e não poderá atuar. Isso obriga o Santos a buscar uma nova solução para o setor ofensivo, justamente no momento em que o campeonato retorna e cada ponto passa a ter ainda mais peso na classificação. Foi aí que surgiu uma nova disputa interna no elenco. Segundo os treinamentos, Rony e Tassiano aparecem como os principais candidatos para ocupar essa vaga deixada por Gabigol. São jogadores com características diferentes, e essa escolha pode mudar completamente como o Santos pretende atacar o Botafogo. Enquanto isso, outra disputa acontece em um setor importante da equipe. Na lateral direita, Gabriel Menino e Igor Vinícius seguem brigando por uma vaga entre os titulares. E esse detalhe mostra que, mesmo faltando poucos dias para a partida, Cuca ainda avalia cuidadosamente qual será a melhor formação para enfrentar um adversário que costuma ser muito forte jogando em casa. Mas existe outro detalhe importante nessa preparação, e ele pode indicar qual caminho o treinador está desenhando para montar o Santos ideal. O treino realizado no CT Rei Pelé mostrou que Cuca segue ajustando a equipe sem abrir mão da intensidade. Depois do trabalho físico no gramado, o elenco participou de uma atividade técnica em campo reduzido, um tipo de treinamento muito utilizado para aprimorar tomada de decisão, marcação sob pressão e velocidade na troca de passes. Esse tipo de atividade costuma dar pistas sobre o que a comissão técnica busca para o jogo seguinte. Mesmo sem confirmar a escalação, Cuca aproveita esses treinamentos para observar quem responde melhor às exigências táticas e quem demonstra estar mais preparado fisicamente. E é justamente aí que as dúvidas sobre Moisés e Gabriel Bontempo ganham ainda mais peso.
Caso os dois não tenham condições de atuar, o treinador precisará manter alternativas que já vêm sendo testadas durante a preparação. Isso pode significar mudanças na forma como o Santos ocupa o meio-campo e também na maneira de atacar. Agora vem um detalhe interessante. As dúvidas não significam apenas perder qualidade individual, elas podem alterar completamente o desenho da equipe. Se Bom Tempo estiver fora, por exemplo, Cuca perde uma opção de mobilidade e construção pelo meio. Se Moisés não reunir condições de jogo, o ataque também perde uma característica diferente de profundidade e velocidade. Ou seja, não é apenas trocar um jogador por outro, é adaptar a maneira como o Santos pretende competir diante de um adversário que costuma impor dificuldades quando atua no Rio de Janeiro. Mas existe outro ponto que merece atenção. Mesmo com essas incertezas, o provável time começa a ganhar forma. A tendência é que Gabriel Brazão seja mantido no gol. Na defesa, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar aparecem como nomes praticamente certos, enquanto a lateral direita continua sendo disputada entre Gabriel Menino e Igor Vinícius. No meio-campo, William Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser devem formar a base da equipe. Já no setor ofensivo, Miguelito aparece entre os titulares, enquanto a vaga deixada por Gabigol segue sendo disputada por Rony e Tassiano. Essa disputa talvez seja uma das decisões mais importantes de Cuca para o confronto. Rony oferece mais velocidade e profundidade, já Tassiano costuma entregar presença física e participação na construção das jogadas. Cada escolha leva o Santos por um caminho diferente dentro da partida, e isso mostra como o treinador ainda está avaliando qual estratégia pode ser mais eficiente contra o Botafogo. Outro detalhe que chamou a atenção durante a atividade foi a presença de Latarô Dias no CT Rei Pelé. O atacante, que acertou a rescisão de contrato e aguarda apenas a conclusão dos trâmites para seguir por empréstimo ao Racing, participou normalmente do treinamento enquanto a burocracia da transferência é finalizada. Embora ele não faça parte dos planos para a sequência da temporada, sua presença mostra como o dia a dia do clube continua movimentado, com decisões esportivas e administrativas acontecendo ao mesmo tempo. Agora vem a parte mais importante. O Santos chega para esse retorno do Brasileirão vivendo um momento de expectativa. Depois da pausa no calendário, a equipe teve tempo para recuperar atletas, ajustar aspectos táticos e preparar o elenco. Mas o primeiro compromisso já exige respostas, e é justamente por isso que cada dúvida na escalação ganha uma dimensão ainda maior. Analisando o cenário de forma equilibrada, a principal preocupação da comissão técnica não parece ser apenas quem vai começar jogando, mas sim garantir que os atletas entrem em campo com condições físicas para suportar uma partida de alta intensidade. Antecipar o retorno de jogadores que ainda não estão totalmente recuperados pode aumentar o risco de novas lesões, especialmente em casos musculares ou de sobrecarga, como os de Gabriel Bom Tempo e Moisés. Por outro lado, se ambos permanecerem fora, Cuca terá a oportunidade de consolidar alternativas que vêm sendo trabalhadas nos treinamentos. Para a diretoria, a expectativa é ver o elenco responder após um período importante de preparação. O clube investiu esse tempo para corrigir aspectos técnicos e recuperar jogadores, e agora começa a fase em que esses ajustes precisam aparecer dentro de campo. Já para a torcida, o sentimento mistura ansiedade e expectativa. Existe a confiança de que a pausa permitiu uma evolução da equipe, mas também a curiosidade para descobrir qual Santos será visto contra o Botafogo. As escolhas de Cuca, principalmente no ataque e na lateral direita, certamente estarão entre os assuntos mais comentados antes da bola rolar. O que parece claro é que o treinador ainda utiliza os dias finais de preparação para observar o elenco e tomar decisões sem precipitação. A escalação definitiva dependerá da evolução física dos atletas e das respostas apresentadas nos últimos treinamentos. Na sua opinião, Cuca deve esperar Moisés e Gabriel Bom Tempo até o último momento ou é melhor montar o time com quem já está totalmente à disposição para enfrentar o Botafogo? Se você acompanha o Santos todos os dias e quer ficar por dentro de tudo o que acontece no clube, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e continuar acompanhando as próximas atualizações. Aqui a gente traz informação, análise e muito debate sobre o peixe.